Xangai, a cidade mais rica da China. O cartão de visitas do que o país quer ser no século XXI. Há poucos anos passou Tóquio e é a sede da maior região urbana do mundo, com 80 milhões de pessoas. A jornada da vida, Rio Yangtze. A estação do Gaotie, trem-bala em Suzhou, está movimentada. Na hora do rush, sai um trem para Xangai a cada minuto. É para lá que vamos. É melhor acordar que a viagem é curta. 130 quilômetros em 22 minutos. Velocidade máxima de 350 por hora. Em 10 anos, a China construiu 26 mil quilômetros de linhas de trem-bala e chegará a 30 mil em 2020. Mas como constrói tão rápido? Com as mega máquinas. Essa é apelidada de monstro de ferro. 92 metros, 580 toneladas, 64 rodas. Instala novas seções de viadutos de estrada de ferro a cada poucas horas. No trajeto, uma cidade colada a outra, formando a megalópole. Neste trecho há tanto movimento que são 2 linhas paralelas de trem-bala. E no centro de tudo, Xangai. O nome quer dizer a beira-mar, a cidade na foz do Yangtze. A cidade foi um grande mercado financeiro nos anos 30, quando era sede das ocupações estrangeiras. Era a Paris da Ásia. Símbolo de opulência e decadência. A ocupação japonesa, em 37, destruiu boa parte de Xangai. Mas a cidade ainda guarda o glamour da arquitetura europeia no Bund, às margens do rio Huangpu, um braço do Yangtze. Agora ofuscado pela paisagem futurista da margem leste, o Pudong. Prédios que parecem desafiar a lei da gravidade e removem tudo o que está no caminho. Essas lojas aqui vão resistir ainda uns 10 ou 20 anos, mas é cada vez mais difícil se manter. Zhang Ma, do Departamento de Planejamento Urbano, diz que quando o governo decide, transfere os moradores e a cidade nova avança. Onde a obra, em vez de tapumes, muros verdes. O comércio é vibrante. Há 15 anos, os chineses não conheciam cheque nem cartão de crédito. Agora pagam tudo pelo celular, que funciona como cartão de débito. Seja no quiosque da esquina ou nas grandes lojas de departamentos. O comércio online na China é o maior do mundo em mercadorias movimentadas, mas quer pegar também aquele cliente que gosta de ver e provar. Não tem nada mais chinês do que isso, é super tradicional. É o conceito chinês de comida fresca. A gente encontra esses tanques com peixes e frutos do mar vivos em praticamente todo lugar, seja nos restaurantes, nos mercados, nos supermercados. Só que isso é a única coisa convencional que a gente encontra nesse supermercado do futuro. Nos tanques, espécies nativas do Yangtze, agora criadas em cativeiro. O esturjão e as tartarugas de casco mole, quase extintos na natureza. Se o cliente quiser, a cozinha prepara na hora para ser consumido aqui mesmo. As informações da mercadoria podem ser escaneadas pelo celular. Me disseram que esse café aqui é do Brasil, então é só escanear o código de barras. Pachi, que é Brasil, está confirmado. Vou levar esse aqui. Você escolhe, põe na cesta e viaja pela loja.
e as compras seguem direto para a entrega em sua casa, em menos de 1 hora. Nesta loja piloto, uma experiência de compra completamente diferente. Na entrada, você apresenta o celular e passa pela câmera de reconhecimento facial. Não tem nenhum funcionário. Somos observados por muitas câmeras, mas elas não estão preocupadas com furto. Tem software de inteligência artificial que estuda o comportamento do cliente. Um sorriso dá um desconto, um truque para aumentar o estoque de imagens e aprimorar o reconhecimento. Agora vem a parte mais fácil da compra. É só sair da loja, porque quando a gente passa por esses sensores aqui, eles identificam os produtos que a gente está carregando. Aí a gente olha para a câmera, ela vê quem fez a compra e o valor total já é descontado direto da sua conta bancária. Reconhecimento facial está em toda parte na China. São 200 milhões de câmeras em todo o país. Impossível embarcar num trem ou avião sem ser observado, ou andar na rua. Nos lugares sensíveis, elas se multiplicam. Checam também as placas de carro, comportamento dos veículos, confrontando o conceito de que, ao enriquecer, a China ficaria mais democrática e aberta. A verdade é que o desenvolvimento econômico e as novas tecnologias estão ajudando o Partido Comunista a se perpetuar no poder. A China hoje está se tornando um grande estado de vigilância, um Big Brother com 1 bilhão e 400 milhões de participantes. E um governo que vê tudo e sabe tudo é um governo que controla tudo. Sem leis de proteção à privacidade, o governo dá às empresas acesso ao banco de dados com informações de toda a população. Big Data é o segredo da liderança chinesa nessa área. E ficou evidente há poucos meses quando um homem procurado pela polícia foi reconhecido num show em meio a 60 mil pessoas. A imagem dele foi checada em um banco de dados em menos de 0,0001 segundo. Por isso, ele foi encontrado tão facilmente. James Wong coordena uma equipe de 6 mil engenheiros que pesquisam inovações na maior empresa de câmeras de vigilância da China. Eles fazem uma demonstração do produto. Todo mundo que está ficando verdinho é porque foi reconhecido pelo sistema, porque eles estão no banco de dados, mas eu não estou, então eu continuo com esse quadrado vermelho no rosto. Mesmo assim, a câmera está identificando algumas coisas a meu respeito. Vamos ver o que é. Sabe que sou mulher e, depois de alguns minutos, acerta também a minha idade e altura. A China abraça inovações tecnológicas e soluções baratas. Hoje, a cidade tem 1,5 milhão de bicicletas de aplicativo. Elas fazem parte do sistema de transporte urbano, ligando distâncias de 1 ou 2 quilômetros até o metrô. O metrô sempre está perto. Essa é a estação mais movimentada. Aqui passam 6 das 18 linhas que cortam a cidade. Está cheio. Na cidade de superlativos, o metrô também é o maior do mundo. 710 quilômetros, quase 8 vezes mais do que o de São Paulo. E chegará a 1.000 quilômetros até 2030. Levamos de 5 a 6 anos para uma nova linha, do projeto até a inauguração. Isso é muito rápido. Velocidade chinesa. A velocidade do país que mais tirou gente da pobreza em menor tempo na história. 850 milhões em 40 anos. E fez isso exportando. A ponte de 32 quilômetros liga a cidade à ilha onde está o porto de Xangai. Não se surpreenda, também é o maior do mundo. Mesmo do alto, é impossível ver tudo. As montanhas de contêineres formando mosaicos coloridos, prédios de mercadorias produzidas em todo o Vale do Yangtze, que vão ser distribuídas aos 4 cantos do planeta. No ano passado, este porto movimentou o equivalente a quase 11 vezes a capacidade de carga do Porto de Santos, que é o maior do Brasil.
Mas o que faz diferença aqui não é só o tamanho do porto. Ele usa alta tecnologia para ser também um dos mais eficientes do mundo. Da sala de controle, operadores garantem que tudo aconteça no tempo mais curto. Da chegada dos caminhões ao uso dos guindastes, alguns deles já robotizados. Nesse ritmo, a economia da China alcança a americana até 2030. Mas sabe que para isso precisa de tecnologia própria. Tecnologia é o caminho para ir, porque é a maldição dos países subdesenvolvidos exportar produtos baratos e importar produtos caros. Essa mudança é a mudança que a China está investindo em começar a produzir produtos de melhor qualidade, produtos que sejam mais competitivos ou até melhores do que os produtos que estão sendo feitos fora. O baiano André Rosendo trocou a prestigiada Universidade de Cambridge, na Inglaterra, pela oportunidade de ter seu próprio laboratório de robótica aqui na Shanghai Tech. Um campus novinho em folha, voltado à inovação. Só tem alunos de pós-graduação. A China forma mais de 8 milhões de universitários por ano. E pensar que as universidades ficaram fechadas por uma década na Revolução Cultural, quando professores foram humilhados, torturados e mortos, porque o conhecimento era visto como um desvio da burguesia. Hoje, a China recruta professores no mundo inteiro, atraídos pela abundância de recursos. É muito dinheiro para pesquisa. É muito dinheiro. Aqui, nós podemos comprar uma máquina dessa sem realmente pensar duas vezes. Na Shanghai Tech, André desenvolve robôs diferentes. Ele tem boas articulações, né? São robôs que fazem a própria manutenção. Robôs que criam robôs. Se o robô aprende a se curar do próprio dano que ele teve, ele pode adaptar para continuar produzindo sem ter que parar a fábrica. Cada minuto parado são dezenas de milhões em prejuízo. Robótica de alto nível. Robótica para iniciantes na sala de aula do ensino fundamental. A revolução econômica da China tem seu maior trunfo na educação. São 9 anos de ensino obrigatório. Wen Lilu deixa a filha Ying na escola no subúrbio de Xangai. Como todas na China, funciona em período integral. Ying é filha única. A escola é pública, mas a família investe 30% da renda em cursos paralelos, como idiomas e arte, para complementar a educação. Desde o século III, só entra em cargo público quem passa em exames. Mesmo no Império, só se chegava a ministro com concurso público. Temos uma frase aqui que a educação é fundamental para a vida. Esse é o nosso foco. E das escolas de Xangai. Esta não tem nada de especial. É o padrão aqui. Hello? Hello. You speak a little English? Yes. Yeah. A professora de matemática leciona há 20 anos. Descobriu que ao incentivar os alunos a explicar a matéria, eles aprendem mais. Garante que as crianças estudam muito, mas têm tempo para se divertir. Bye, bye. A diretora explica que a escola tem autonomia, mas precisa apresentar resultados. Temos uma avaliação mensal e semestral dos professores. O professor recebe pelo desempenho dele em sala de aula e pelo desempenho dos alunos. Aqui um estudante vai mais longe em menos tempo. Se Xangai fosse um país, teria a melhor educação do mundo. No fim do ensino fundamental, o desempenho em matemática, ciências e literatura de um xangainês é como se ele tivesse 4 anos e meio a mais de estudo do que um brasileiro da mesma idade. E é essa geração que vai carregar a China do século XXI. Um país que avança para o futuro como o Yangtze desce do Himalaia, carregando seu passado, crescendo e abrindo novos caminhos.
Pois é, irmãos. É isso que a China quer. Novas gerações em seu país para escravizar a imbecilidade que está se tornando o Ocidente. Sim, através da tecnologia, escravizar a humanidade em geral. Maravilha, né, irmãos? E veja, quem apoia isso aqui no Brasil? Tenho nem o que falar, apenas mostrar. A China aqui, nós sabemos, vocês sabem, opera, ela é governada pelo Partido Comunista desde 1940 e ela opera em um regime socialista. Mais diferente da Venezuela, de Cuba, Coreia do Norte, que são regimes muito fechados, muito diferentes, ditatoriais. Aqui na China é mais light, é um socialismo. Nós fomos convidados pelo governo chinês, nós não estamos gastando um centavo do erário público brasileiro, toda a viagem está sendo custeada pelo governo chinês. Essa viagem sairia em torno de 36 mil reais, com tudo do jeito que está sendo aqui proposto, com hotéis, alimentação e tudo mais. O que nós viemos buscar aqui? Nós fomos convidados pelo governo para que eles nos apresentassem. Eu questionei o ministro à mesa. Bom dia para todo mundo aí. Aqui já é noite, aqui são 21 horas. E o primeiro-ministro, eu questionei ele sobre o sistema de reconhecimento facial que seria aplicado no Brasil, que nós queremos aplicar esse tipo de reconhecimento no Brasil. Então eu queria deixar para vocês muito claro, viemos aqui convidados para tentar buscar essa melhoria para poder implantar no Brasil, né, via projeto de lei, assim que possível, assim que assumirmos o mandato, agora 1º de fevereiro, para que as pessoas possam conhecer. E, por exemplo, se fosse na Coreia do Norte, um regime de porcaria, comunista pesadíssimo, super fechado, mas tivesse alguma melhoria lá, que desse para implantar no Brasil, por que não buscar? O que nós viemos buscar aqui é justamente a melhoria para o país. Então não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver se é comunista, socialista. Na Venezuela tem um regime muito diferente, é um regime opressor de verdade. Na China não é assim, é bem diferente. Não é como as pessoas pensam aí, aqui tem uma disciplina muito grande. Uma pergunta, presidente. Parte do seu eleitorado tem cobrado do senhor um comentário sobre a sua presença nesse país comunista. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Todo país capitalista. Todo país capitalista. Todo país capitalista. Obrigado, presidente. E logo mais eu volto aí sim com uma análise mais completa, tentando entender quais são os objetivos do governo com essa viagem à China, quais são os desafios que o presidente Bolsonaro deve enfrentar nas conversas com os chineses e o que o Brasil deve levar de volta para casa depois dessa tour pela Ásia e pelo Oriente Médio. Porque a China tem um partido, a China é resultado de uma revolução, sabe, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o rapidez que ela combateu porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil. Pois é, né, irmãos? Vocês podem procurar de fato as informações. Assim que Bolsonaro se elegeu presidente do Brasil, seus deputados, né, do partido ao qual ele pertencia, o PSL, foi tudo lá para a China, trazer as tecnologias de lá para cá para o Brasil, reconhecimento facial e possivelmente a implantação aí do crédito social chinês muito em breve, viu? Vocês acabaram de ver aí Bolsonaro falando que está no país capitalista, né? E tem nem que falar do Lula ladrão também, né? Esse ladrãozinho aí, mequetrefe, que o povo idolatra. Tá praticamente aí se elegendo presidente do Brasil graças ao próprio Bolsonaro. Lamentável, né, irmãos? Essa novidade tá chegando, viu? Crédito social chinês tá chegando. Sabe por quê? Já está no Ocidente. Através, engraçado, né, irmãos? Daquele país que o mídia fez muito alarde quando começou o teatro, né? Na Itália, né? Fez tanto alarde depois do país do Xi Jinping. Engraçado, né? Na Itália.
Segundo a matéria Oriundi.net de 6 de maio de 2022, crédito social ao estilo chinês chega à Itália. A novidade está sendo apresentada pela Prefeitura de Bolonha com o Smart City Routing, uma carteira para cidadãos virtuosos que visa premiar quem, por exemplo, faz a triagem correta do lixo ou usa transporte público e não recebe multas. A adesão inicialmente é opcional e os interessados em fazer parte poderão aderir ao sistema através de um aplicativo. A experiência da peste aumentou ainda mais a atração de uma certa classe política italiana em relação aos modelos chineses. E assim, após o rastreamento maciço da população, perda de nacos da liberdade, agora vem outra medida que já está em vigor na China há algum tempo. Estamos falando do chamado crédito social. A cidade de Bolonha, na Itália, a partir de setembro, colocará em funcionamento a carteira do cidadão inteligente, que recompensará as pessoas com pontos digitais por se envolverem com comportamentos como reciclagem, uso de transporte público e ativamente tentando usar menos energia em suas vidas diárias. Os pontos digitais poderão ser resgatados por fazer compras ou receber descontos em experiências culturais. Esta é a fórmula para a qual, se você fizer exatamente tudo o que o Estado prescreve, você terá vantagens econômicas, e se isso não ocorrer, será um problema para você. Por exemplo, na China, quem possui esse modelo de controle social, já que a cidade mais antiga com tradição comunista, os cidadãos desobedientes foram impedidos de comprar passagens aéreas. Abrir mão de pequenos pedaços da liberdade individual abriu precedentes. Primeiro, a implantação do Green Card, agora a chegada do Smart System Routing. Mas fique tranquilo, é tudo para o seu bem. Na própria matéria, irmãos, da mídia, vocês podem conferir. Lendo mais, no idioma italiano, só entrar aí, procurar em Oriundi.net, crédito social chinês chegando na Itália. Irmão, vocês viram a matéria aí? A Itália vai implantar a partir de setembro o crédito social chinês. É tudo para o seu bem. É só se você quiser participar, viu? É isso aí, a pontuação social. Vizinhos te denunciando. O governo mandando e desmandando o que você deve ou pode fazer, que você não deve fazer. Se você tá ali, receber uma multa, tá fazendo algo de emergência, menos pontinho para você, menos regalias para você, menos serviços públicos. É isso aí. O pessoal vai te denunciar, seu vizinho, seu melhor amigo, até gente da sua própria família. Duvida? Tudo para o seu bem. É a pontuação social. E sabe o que acontece se você não seguir? Se você não participar desse programinha, que muito em breve vai estar aqui no Brasil, que muito em breve vai estar no mundo todo, você vai passar maus bocados. Né, irmãos? Então esse é o vídeo A Verdade Negada de hoje. Peço para que você se inscreva no canal A Revolução Final. Deixe o like ou dislike de acordo com a sua preferência e compartilhe esse vídeo, irmãos, com o maior número de pessoas possíveis que duvidam de que isso vai chegar aqui no Brasil, de que isso já está sendo pouco a pouco implantado no Brasil graças ao governo atual. Compartilha, certo, irmãos? Veja mais detalhes dessa questão de crédito social, como funciona. Lembrando, muitas dessas coisas para ser implantada, irmãos, só depende de nós mesmos. Certo? Pegue então sua pipoca, seu suco de pêssego. Fiquem todos com o Criador. Tenham um ótimo dia e até a próxima.
Muita gente já falou sobre o absurdo que é o sistema de créditos sociais do governo chinês, mas pouca gente sabe exatamente como funciona essa distopia absurda. Lá eles já têm um sistema para dar notas às pessoas e com isso classificar essas pessoas em castas e negar ou permitir coisas a cada pessoa. Já está funcionando há bastante tempo agora, vou explicar para você como funciona o sistema de crédito social chinês. É um sistema obrigatório, tá? Todo chinês faz parte dele necessariamente. Começa todo mundo com 1000 pontos. A partir daí, algumas atividades que você faz vai subtrair pontos, outras vão somar pontos. Mas não são outras pessoas que te dão ou tiram pontos, são burocratas do Partido Comunista Chinês que fazem isso com base em informações passadas por grandes empresas, redes sociais e até por câmeras de reconhecimento facial. Isso de cara traz um problema. Se o governo não gostar de você, meu amigo, você está em maus lençóis. Mas como são dados esses pontos? Bem, tem uma grande tabela descrevendo cada coisa e quantos pontos a mais ou a menos elas somam. Por exemplo, se você estoura o limite do seu cheque especial ou do cartão de crédito, perde 10 pontos. Mesmo que isso não tenha resultado em prejuízo para ninguém. Só estourou o limite, depois você pagou direitinho, ainda assim perdeu 10 pontos. Em compensação, se você achar dinheiro na rua ou algum objeto com valor maior do que X e retornar esse objeto para um oficial do governo, isso é uma boa ação, você ganha 10 pontos. Se você levar uma multa de trânsito, praticamente qualquer multa, qualquer besteirinha, menos 10 pontos. Sabe o que ajuda? Dedurar seu vizinho que tenha cometido alguma coisa que o governo não aprova. Sei lá, tenha feito poluição, construção irregular, participação em culto irregular. Sim, comunismo, lembra? Igrejas são extremamente limitadas lá. Se você dedurar o seu vizinho porque ele rezou 1/3 na casa dele, mais 10 pontos para você. Olha que beleza. Seu vizinho, lógico, vai perder muitos pontos nessa, se não for pior. Se você ajudar policiais a prender alguém dando pistas ou informações, você ganha 20 pontos. Agora, se você desobedecer uma ordem de uma autoridade qualquer, inclusive policial, se recusar a participar em uma investigação, por exemplo, menos 20 pontos. Ah, mas se você ganhar uma medalha do governo, em qualquer área, medalha militar, honra ao mérito, qualquer coisa, você ganha 100 pontos. Agora, se você fala fake news ou desinformação nas redes sociais, menos 30 pontos. Sim, lá a informação e fake news são tão subjetivas quanto aqui. Qualquer coisa que o burocrata achar que é fake news, ele vai dizer que é. Mas veja, isso é por fake news não relacionado ao governo. Porque tem outra regra, se você meramente fala mal do governo em rede social, rapaz, agora você entendeu o motivo desse sistema de crédito todo, menos 50 pontos. Quer ver outra que dói no governo? Evasão fiscal. Não pagou imposto, declarou errado, atrasou o pagamento? Menos 100 pontos, camarada. Lindo ver que o sistema quantifica direitinho onde dói mais no governo. Olha que coisa curiosa, dar aula para pessoas sem licença do governo, ensinar coisas para outras pessoas. Você acha que deveria ganhar ou perder pontos por isso? Em tese é uma coisa boa, você está ensinando alguma coisa para outra pessoa. Mas treinar sem licença do governo é subversivo, meu amigo. Perde 50 pontos. Como assim ensinar coisas? Isso pode ser perigoso para o governo. Não é à toa que tem tanto político socialista aqui no Ocidente louco para implantar um sistema igual por aqui. Olha o controle que o pessoal tem sobre o que a população faz. Mas esses são só alguns exemplos, tá? São páginas e mais páginas de regras. E agora vem a pior. Lembra que você começa com 1000 pontos. Daí vão se somando, subtraindo, conforme cada uma das ações. Conforme a sua pontuação no total, você é distribuído em faixas. AAA, AA, A+, A menos, B, C e D. A faixa AAA é para quem tem mais de 1050 pontos. AA, quem tem mais de 1030 pontos. A+, até A- vai de 1029 até 960 pontos. Essas faixas, da AAA até a A-, são as faixas que o governo espera que os cidadãos fiquem. Nessas faixas você tem benefícios, não punições. Qual a vantagem de cada faixa? Bem, você tem prioridade na saúde nos níveis AAA e AA. Se você chegar num pronto-socorro, você tem atendimento preferencial. Olha que beleza. Empréstimos do governo podem ter taxas melhores para você, bem como outros programas de auxílio do governo. Na faixa de A+, A e A-, você ainda tem alguns outros benefícios na área educacional.
você e seus filhos podem ter inscrição preferencial em escolas públicas. Lógico, A+ tem preferência sobre A tem preferência sobre A-. Mas até aqui tudo é benefício. A partir da faixa B a coisa muda de figura. E lembra, falar mal do governo é menos 50 pontos. Então se você começou com 1000 pontos e falou mal do Ursinho Pooh, quer dizer do Xi Jinping, uma única vez já tá na classe B, meu amigo. E eu já tô lá, ó. Se você cai para a faixa B, entre 850 e 959 pontos, você, como punição, fica marcado nessa faixa por 2 anos. Não tem como entrar e sair rapidinho. Você entrou, vai precisar se esforçar para daqui a 2 anos, talvez, sair. Você não tem mais preferência nenhuma em programas do governo, vai precisar frequentar aulas de reeducação estatal e pode sofrer inspeções do governo. A faixa C vai de 600 a 849 pontos e a punição é por 3 anos, ou seja, leva 3 anos para voltar à faixa B. Além disso, você entra numa lista interna do governo, ainda não é uma lista pública. Outras pessoas e empresas não sabem a sua pontuação, mas qualquer órgão do governo tem acesso a essa lista. Você pode ser impedido de fazer um monte de coisas que dependam do governo. Financiamento, programas de ajuda financeira, escola pública, nada disso. Tudo isso pode ser suspenso enquanto você está na faixa C. Além disso, as inspeções do governo se tornam mais frequentes. E finalmente, se você cair abaixo de 599, você vai para a faixa D. Se isso fosse um sistema de castas indiano, você seria um intocável agora. E você fica nesse nível por no mínimo 5 anos. Nenhum tipo de benefício do governo para você, e veja, não são meramente suspensos como na faixa C, eles são cancelados. Mais que isso, você pode perder qualquer título que tenha. Fez PhD em física quântica e chegou no nível D, pode perder o diploma. Reeducação e inspeções de surpresa são mais comuns. Talvez você que mora num país ocidental democrático não esteja familiarizado com o conceito de inspeção do governo. Aqui no Brasil, mesmo que você tenha cometido um crime, a polícia tem um monte de regras para entrar na sua casa. Precisa de um mandato, de suspeita de algum crime, tem que passar por um juiz e coisa e tal. E isso é algo muito importante para a liberdade, porque muitas vezes a polícia acaba usando seu poder de polícia para abafar críticos do Estado, abafar opositores, como vemos na Venezuela e em Cuba. E até quem critica o policial em si, mas a China não tem esse tipo de limitação não. A polícia ela pode entrar na sua casa a qualquer momento para fazer uma inspeção. E tome cuidado você que tem a tentação de dizer mas quem não deve não teme. Porque, lembra, isso permite que um único policial que não vá com a sua cara simplesmente destrua sua vida. Basta ele fazer uma inspeção surpresa na sua casa e plantar drogas lá e acabou você. O que dirá se o governo não gostar de você por algum motivo? Enfim, os níveis B, C e D, você pode sofrer inspeções aleatórias não anunciadas na sua casa, proporcionalmente mais provável quanto mais baixo for o nível. Mas pior de tudo, no nível D você entra para uma blacklist pública, ou seja, todo mundo fica sabendo que você está nessa faixa. Muitas empresas escolhem não fazer negócios com pessoas do nível D. Empregados provavelmente são demitidos se chegarem nesse nível. Por quê? Bem, porque tem também cálculo de pontuação em algumas situações lá naquele tabelão que depende do nível da pessoa com quem você faz negócio. Então, a pessoa que contrata empregados nível D pode ela mesma perder pontos por isso. Mesmo amizades e círculo social pode ser complicado, porque associação com pessoas de nível D implica perder pontos lá na tabela também. Que loucura, não é mesmo? E você aí achando que a Netflix estava sendo distópica porque a mulher não consegue alugar um carro. A distopia criada pelo Partido Comunista Chinês, como toda invenção estatal, é muito pior. Para quem não lembra desse caso, alguns anos atrás, a Netflix passou um episódio de Black Mirror mostrando uma distopia terrível. O episódio de nome Nosedive foi o primeiro da 3ª temporada. Nele vemos um sistema de pontos em que as pessoas davam notas umas às outras numa rede social e isso construía uma grande pontuação de cada pessoa. Algumas atividades, como viajar de avião ou alugar um carro, requeriam uma pontuação mínima. Imagina, se muita gente simplesmente não gostar de você, você não pode viajar de avião.
Bem, o episódio é antigo e não vou dar spoiler do final, mas apenas explicar a forma geral da distopia. Para relembrar, nossa protagonista da história é uma pessoa toda certinha que até tem uma pontuação alta no início. Ela quer ir num casamento de uma amiga porque isso dará muitos pontos sociais para ela. Porém, um acidente a coloca num nível levemente abaixo de poder voar no avião. Isso deixa ela nervosa, ela acaba discutindo com o pessoal da companhia aérea e com isso acaba perdendo muito mais pontos. Quando resolve alugar um carro, já perdeu tantos pontos que só pode alugar carros muito simples. E isso a deixa mais nervosa ainda, a ponto que ela vai perdendo mais pontos e esse ciclo vai até o final do episódio, em última análise destruindo a vida dela toda. Enfim, a distopia absurda da série claramente é para botar medo nas pessoas. Realmente, simplificar todos os aspectos da vida de uma pessoa em um indicador único é, no final das contas, algo assustador. Porém, parece ser algo que estamos caminhando claramente em nossa sociedade. Sistemas de pontuação de crédito já são comuns hoje. Aqui no Brasil nós temos o Serasa, o SPC e outros. No mundo todo existe isso. Se você pega dinheiro e paga suas dívidas em dia, o seu score cresce. Se você tem o costume de atrasar o pagamento ou não pagar, acaba ficando com o nome sujo no Serasa e não consegue mais dinheiro emprestado ou comprar a crédito. Muita gente acha que o Serasa é só negativação de nome, mas não, eles têm toda uma pontuação lá para cada pessoa, pode procurar. Lógico, simplificar todo o histórico de crédito de uma pessoa em um número só é uma violência. Uma pessoa pode não pagar porque ela realmente foi perdulária, gastou demais, ou pode não pagar porque teve problemas de saúde. Para o Serasa isso não importa, tudo vira um número no final das contas. Mas veja, sistemas de crédito são úteis. Empresas de seguro e empréstimo, de fato, não poderiam funcionar de forma eficiente sem esse tipo de informação. Por mais que seja injusto para o indivíduo ser resumido a um número ou a poucos números, isso é um fator importante para que outros possam avaliar o risco de fazer negócio com aquela pessoa. A grande distopia do sistema de crédito social chinês nem é o sistema em si, é a parte coercitiva estatal dele. De fato, não vemos alternativa no futuro que não implique na existência de sistemas similares a este. Quanto mais gente tem no mundo, mais complexo se torna fazer negócio, mais importante ter uma noção rápida do risco de fazer negócio com uma pessoa. O grande problema é quando é um sistema estatal impositivo como esse. Primeiro, porque ele se torna inescapável. O Serasa, por exemplo, é uma empresa privada. Muitas empresas aqui no Brasil usam a sua pontuação no Serasa para decidir se fazem ou não negócio contigo, mas empresa nenhuma é obrigada a usar. Se a Serasa tiver um sistema injusto, ela está num livre mercado. Ela pode acabar dando margem para outras empresas que fazem uma pontuação mais compreensiva, mais honesta, mais segura. Se ela fizer uma pontuação ruim, a tendência é surgir concorrência com pontuações melhores. Se houver um mercado de empresas de avaliação pessoal, a tendência são bons indicadores, pouco invasivos, posto que também, por serem empresas privadas, não podem obrigar você a dar informação, apenas usar as informações que você explicitamente deu a elas. Nossa visão de futuro, a sociedade de leis privadas provavelmente terá sim sistemas de reputação desse tipo, provavelmente com pontuação, até para a implantação completa da justiça privada, como explicamos em alguns outros vídeos lá no canal Ancapsu Classic. Quem precisa de polícia, por exemplo. Porém, necessariamente, esses sistemas de pontuação são privados, não coercitivos. Ao contrário, o governo transforma esse mecanismo numa forma direta de opressão, praticamente todo um novo código penal que, embora tenha punições mais leves que a cadeia num primeiro momento, é muito mais abrangente e acaba tornando o indivíduo quase um ser semi-autônomo guiado pelo governo. O principal problema aqui, como em tantas outras coisas, é o governo.